Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, né? Segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos trazer mais informações aqui sobre a compra dos direitos econômicos do lateral direito Paulo Henrique, né, que o Vasco efetuou no dia de hoje. A gente tem mais informações aqui sobre os valores e etc e tal. Vamos falar também sobre Copinha, né? O Ryan, por exemplo, não vai jogar a Copinha porque vai ser aproveitado no time profissional do Vasco da Gama. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Paulo Brax, rapaz, que deu uma entrevista no Globoesporte.com, publicada hoje, né, no Globoesporte.com. Enfim, a gente vai conversar sobre essa entrevista aqui do Paulo Brax e também vamos falar sobre um atacante que não foi aproveitado pelo Vasco e que deve, na próxima temporada, jogar pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você pode dar os seus palpites aí em futebol e qualquer outra modalidade esportiva lá na 1xBet. Tem um link aqui no comentário fixo e tem também o código promocional do canal Machão da Gama que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? O seu primeiro depósito lá na 1xBet, você utilizando o nosso código promocional, vai dobrar. O link tá aqui no comentário fixo e a 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, no vídeo da primeira edição, né, aqui do nosso giro de notícias, eu trouxe a informação confirmada já, né, que o Vasco entrou em acordo com o Atlético Mineiro para poder ficar com o Paulo Henrique, né, para a temporada de 2024. O Paulo Henrique foi bem, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, foi muito útil, né, foi decisivo, dando o cruzamento, a assistência ali para o gol que garantiu o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, o gol de Serginho. Fez um gol importante também na vitória contra o Botafogo, né, em São Januário. Enfim, na reta final ele conseguiu ali conquistar, né, a titularidade e também conseguiu conquistar, vamos dizer assim, a confiança da comissão técnica e, de certa forma, também a confiança do torcedor do Vasco, né? Eu acho que a maioria da torcida queria a permanência do Paulo Henrique para a temporada de 2024. E o Vasco hoje conseguiu negociar com o Atlético Mineiro a permanência do jogador. Na primeira edição eu trouxe a informação que o jogador ficaria no Vasco, né? Que o Vasco entrou em um acordo ali com o Atlético Mineiro pelo Paulo Henrique, mas agora a gente tem informação aqui sobre quanto o Vasco vai pagar, né, ao Galo para poder ficar com o Paulo Henrique na temporada de 2024. Informação do Vene Casagrande. Segundo a apuração do Vene Casagrande, o Vasco vai pagar US$ 1 milhão, que é cerca de 4,8 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do lateral Paulo Henrique. O Vasco ganhou a concorrência do Vitória da Bahia, que é outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro, que também tentou comprar o jogador ali junto ao Atlético Mineiro, mas a vontade do jogador também de ficar no Vasco, né, acabou pesando, e o Paulo Henrique fica no Vasco aí para a temporada de 2024. O Vasco vai pagar cerca de 4,8 milhões de reais pelo jogador. O Vasco que fez um grande investimento, né, na temporada passada por um lateral direito, que foi o Puma Rodrigues, vindo ali do Nacional do Uruguai, disputou Copa do Mundo, né, pela seleção uruguaia, mas que não conseguiu se firmar, né, com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro, e acabou que o Paulo Henrique se destacou muito mais, principalmente ali na reta final, do que o Puma Rodrigues, né. Lateral é uma posição muito difícil no mercado brasileiro, né, principalmente. É muito difícil ter um time que tem dois bons laterais. O Vasco tem um excelente lateral esquerdo, que é o Lucas Piton, e na lateral direita o Vasco passou muito sufoco, né, durante a temporada. Jogou o Puma, jogou o Robson Bambu improvisado, até chegar o Paulo Henrique e conseguir ali se firmar na posição. Então é uma boa notícia, a gente pode dizer. Acho que 4,8 milhões para a realidade do futebol não é tão caro assim, e o Paulo Henrique permanece aí para a temporada de 2024. Bom, vamos falar agora sobre um jogador que pertence ao Vasco, mas que nos últimos períodos aí acabou sendo emprestado, né? Tô falando do Zé Santos, atacante que chegou para o Vasco na Série B do ano passado, no meio do ano, né?
da Série B do ano passado, acabou não sendo muito utilizado, nas vezes que teve oportunidade ele também não conseguiu performar, da melhor forma, e o atacante Zé Santos está treinando com o Ipiranga, lá de Erechim, né? O jogador ainda não assinou o contrato com a equipe do Ipiranga, mas a expectativa é que o seu staff converse com o Alexandre Matos nos próximos dias para poder definir a situação do jogador. O Zé Santos, desde que chegou ao Vasco, após se destacar no Marcílio Dias de Santa Catarina, disputou apenas 5 jogos, né, pelo Vasco da Gama. E ele foi emprestado ao Feirense de Portugal e foi emprestado também ao Londrina do Paraná. Ele tem contrato com o Vasco até o meio de 2024 e, bom, o Vasco não vai utilizar o jogador, então ou ele será emprestado, né, ao Ipiranga de Erechim até o final do seu contrato, ou então vai acontecer ali uma rescisão de contrato para que o Zé Santos possa seguir aí a sua carreira, mas o destino do atacante deve ser realmente o Ipiranga de Erechim. Vamos falar agora aqui sobre um outro atacante que tem muita expectativa, né, em cima dele. Ele subiu, né, assim, das categorias de base no ano passado, fez até gol na equipe profissional e depois com o Ramon Dias acabou não sendo utilizado, né? Tô falando do Ryan, que talvez seja a maior promessa do Vasco aí nos últimos anos. E ele não vai disputar a Copinha. O Vasco divulgou a lista de relacionados, né? Vou trazer os nomes, né, dos relacionados para a Copinha num outro vídeo, e o Ryan ficou de fora. Isso acabou chamando a atenção, né? Por que o Ryan não vai jogar a Copinha? Mas é por um bom motivo, né? O Ryan já era bem avaliado ali pelo Ramon Dias, mas o treinador preferiu deixar o jogador um pouquinho encostado, porque naquele momento de pressão que o Vasco estava vivendo, ele queria apostar em mais experiência, né, para o Vasco conseguir sair ali daquela pressão, daquela zona de rebaixamento. Então o Ryan acabou sendo pouco utilizado. Agora, com a situação mais tranquila, o Ryan deve ter mais chances ali com a comissão técnica e vai participar da pré-temporada com o elenco profissional do Vasco da Gama. Por isso que o Ryan não vai disputar a Copinha. Ele agora vai voltar a fazer parte do elenco profissional. Bom, meus queridos, quem deu entrevista hoje foi o Paulo Brax. Paulo Brax, né, um dos maiores responsáveis aí pelo sufoco e pelo sofrimento que a gente passou na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele deu uma entrevista ali ao Globoesporte.com sobre a sua demissão, disse que foi pego de surpresa, que ficou decepcionado, né, com a demissão. E eu vou ler aqui uma parte do que disse o Paulo Brax na sua entrevista ao Globoesporte.com. Abre aspas. Saio com a sensação que fiz até demais. Eu e minha equipe de trabalho, incansáveis, dedicaram ao Vasco o que não dedicam às suas famílias, e eu também. Nunca trabalhei tanto para reverter uma situação e fazer dar certo. E valeu a pena, não me arrependo. O objetivo de 2022 era o acesso, o de 2023 era a permanência. O caminho do clube está pavimentado para uma subida de andar e para a disputa de títulos grandes. A nova era começou e está aí. Só não enxerga quem não quer. Ninguém apaga isso. Os haters podem até contar uma história de forma diferente e pior, mas o final é um só e não podem mudar. Contratos fortes, seguros, atletas valorizados e convocados para as seleções brasileiras. Ativos e clube respeitado no mercado. Tudo isso com uma torcida maravilhosa e única que faz o impossível e que merece voltar a comemorar títulos. Fecha aspas para o Paulo Brax. Bom, é uma autoestima que é de dar inveja, né? É uma autoestima do Paulo Brax que é de dar inveja, né? Enfim, dizer que deixou um time de G7, né, de Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, é forçar uma barra demais. Mas, enfim, ele tem que se recolocar no mercado, né? Então acaba dando essas entrevistas aí, enfim, tentando passar um pano no seu próprio trabalho para ver se alguém consegue contratá-lo, né, para a próxima temporada. No Internacional foi a mesma coisa. Ele também saiu assim, se fazendo de vítima, de injustiçado, etc e tal. Enfim, e sem reconhecer, né, os erros que fizeram a gente ter ali uma temporada catastrófica. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!